Estação Inverno é lançado na Serra Catarinense. Programa visa fomentar turismo na estação mais fria do ano. Novos equipamentos são entregues ao SAMU de Santa Catarina. Unidades vão contar com compressores torácicos externos automáticos. Asfalto novo, vida nova. Programa libera 230 milhões de reais em recursos para as regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná. COP30. Preços nas hospedagens em Belém assustam. Alguns hotéis oferecem quartos com valor que ultrapassa R$8 mil a diária. Bolsonaristas fazem manifesto nas ruas de São Paulo. Eles pedem justiça em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Incêndios provocam deslocamento de mais de 50 mil pessoas na Turquia. E você vai ver ainda. Fluminense vence Inter de Milão e avança no Mundial de Clubes. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 30 de junho. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. A estação mais fria do ano já começou. E em Santa Catarina, o governador Jorginho Melo lançou em Lages, na Serra Catarinense, mais uma edição do programa Estação Inverno. No evento, também foram apresentadas ações de melhorias para os municípios, visando atrair e receber os turistas que movimentam o setor e a economia durante o período. O evento de lançamento do programa, que busca promover o turismo e valorizar as potencialidades da Serra Catarinense durante a temporada de inverno, contou com a presença de autoridades estaduais, lideranças locais e representantes do trade turístico. Com o título de estado mais seguro do Brasil, Santa Catarina aposta no diferencial da Serra Catarinense para atrair turistas de todas as regiões do país e também do exterior. Eu espero que esse modelo que nós criamos em Santa Catarina, de comemorar, de lançar, de fomentar estações, a gente consiga ampliar o turismo em todos os seus aspectos. Nós fizemos a estação de verão, que foi um sucesso. Estação de inverno já fizemos aqui em São Joaquim o ano passado, que foi um sucesso também. E agora nós estamos aqui para prestigiar a cidade de Lages, os produtores de vinho, quem faz turismo, dono de pousada, hotéis, restaurantes. Então, eu estou aqui com muita alegria para falar com todos os prefeitos da nossa Amures, para que eles possam, na companhia do prefeito Topaldi, que é o presidente da FECAM, a gente possa cada vez mais fomentar e desenvolver essa região que precisa muito. Durante o evento, realizado no Espaço Cultural Aristiliano Ramos, foi apresentado um conjunto de ações integradas que envolvem áreas como turismo, segurança pública, saúde, infraestrutura, entre outras, com o objetivo de garantir a melhor e maior temporada de inverno da história do estado, com foco na hospitalidade, segurança e infraestrutura para receber os visitantes. A gente precisa cada vez mais preparar o estado com equipamentos, os municípios mais estruturados, a gente dando apoio na segurança pública, dando apoio na saúde, dando apoio na infraestrutura, energia de qualidade como nós estamos fazendo, para que o turista venha e não tenha risco de ficar sem energia, de tomar banho na água fria, enfim, numa pousada. E isso nós estamos cuidando, porque a gente intensificou muito a eletrificação, a melhoria, com linhas trifásicas. Isso reforçou, isso deu condição não só para o turismo, como para as empresas poder se expandir, poder melhorar a sua empresa, fazer uma nova empresa, enfim. Então essa infraestrutura. Na área da segurança pública, a Polícia Militar Catarinense aumentou o efetivo e intensificou as operações para garantir tranquilidade a moradores e turistas. Durante o evento, também foi lançada a Operação Estação Inverno da Polícia Militar do Estado. Hoje nós lançamos, juntamente com a Estação Inverno do Governo do Estado, lançamos a Operação Estação Inverno da Polícia Militar, que vai abranger 5 comandos regionais da Polícia Militar do Norte, do extremo norte até o extremo sul de Santa Catarina, com foco aqui na Serra. São 13 municípios no estado de Santa Catarina, sendo 7 aqui na Serra Catarinense, sobre os quais nós vamos reforçar a atuação da Polícia Militar nos principais eventos turísticos
que nós teremos durante o inverno. O estado já está no radar dos visitantes do mundo todo. As projeções para a temporada de inverno de 2025 apontam um intenso movimento de interesse por Santa Catarina. Ao todo, já são mais de 3 milhões de buscas registradas, sendo cerca de 564 mil de turistas internacionais e mais de 2,5 milhões de visitantes nacionais. Foi lançado o edital do Pet Levado a Sério, o maior programa de castração de cães e gatos já realizado em Santa Catarina e no Brasil. Oficialmente lançado, o edital do Pet Levado a Sério pode ser acessado por meio do site da Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina, a SEMAI. A iniciativa conta com um investimento de cerca de 18 milhões de reais e contempla municípios com até 100 mil habitantes, que vão ter 60 dias para realizar a inscrição. Após se registrar, será firmado um convênio simplificado com o governo do estado para viabilizar a execução local do programa. Com o cadastro, será possível fazer castrações, capacitações técnicas de profissionais, além de microchipagem em animais. Na Diretoria de Bem-Estar Animal, diversos bichinhos são castrados diariamente. Todos os dias, né, são castrados inúmeros cães e gatos aqui, né? O nosso foco além da diminuição, controle populacional, né, é também trazer benefícios de saúde, né, para esses animais. Então, além dos nossos animais sendo castrados aqui na Diretoria de Bem-Estar Animal, a gente tem, né, empresas parceiras onde são destinados, né, os animais para castração. Então, a gente hoje não conta com uma fila de espera grande, estamos, né, com uma fila de espera bem pequena, né, e que os municípios podem estar chamando, né, através do nosso Instagram, tem todos os contatos, né, para fazer a castração. Para a edição deste ano, são previstas 90 mil castrações e 218 municípios beneficiados, o que representa 95% do território catarinense. De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Economia Verde, Emerson Stein, a castração é uma ferramenta essencial para reduzir a superpopulação de animais, diminuir o abandono e prevenir doenças, como tumores e cânceres. Além dos benefícios à saúde dos pets, o programa também traz ganhos para a saúde pública, ao reduzir riscos de zoonoses e outras consequências da presença descontrolada de animais em vias públicas. Também em Santa Catarina, o SAMU recebeu novos equipamentos que vão auxiliar nos atendimentos à população. Pela primeira vez, todas as unidades de suporte avançado vão contar com compressores torácicos externos automáticos. Na tarde desta sexta-feira, em Florianópolis, a Secretaria de Estado da Saúde entregou 33 novos equipamentos médicos que vão equipar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O investimento do Estado na aquisição dos equipamentos foi de aproximadamente R$ 2 milhões. Os aparelhos, de alta tecnologia, representam um salto significativo na qualidade do serviço oferecido aos cidadãos. É mais tecnologia para os atendimentos nas nossas unidades de suporte avançado e nosso serviço aeromédico. Vai fazer com que os profissionais consigam ter ainda mais agilidade, ainda mais capacidade na resposta dos atendimentos, em especial, claro, das doenças cardiovasculares, que equivalem a mais de 30% dos atendimentos do SAMU em Santa Catarina. É um investimento de quase R$ 2 milhões, que vem aí na esteira de toda uma renovação do SAMU de Santa Catarina desde 2023, após a orientação do nosso governador Jorginho Melo de recuperar todas as estruturas, e isso também se encaixa no nosso SAMU, que teve renovação de frota, mais tecnologia, equipamentos como esses, mais qualificação, e todos que saem ganhando. Não só os profissionais que atuam, mas principalmente a população, que é o nosso objetivo principal. Os equipamentos vão servir de reforço para as equipes que atuam em momentos críticos, garantindo mais eficácia em manobras de reanimação. Os atendimentos cardiorrespiratórios, que muitas vezes são necessárias massagens cardíacas, representam 31% dos atendimentos, ou seja, uma média de 1.100 ocorrências ao mês são realizadas pelas unidades de suporte avançado. Os compressores permitem assistência contínua e padronizada, mesmo em situações de grande complexidade.
O Paraná anunciou a liberação de 230 milhões de reais do programa Asfalto Novo Vida Nova para as regiões Norte e Norte Pioneiro do estado. O anúncio do investimento milionário foi feito na última sexta-feira em Jacarezinho e Cornélio Procópio, pelo secretário de Cidades Guto Silva. Entre as obras liberadas estão as pavimentações de vias urbanas, calçamentos, instalações de iluminação pública, reformas de praças e construções de barracões. Para as obras planejadas, liberadas para licitação ou autorizadas para homologação, serão mais de 72 milhões de reais para 19 cidades que integram a Associação dos Municípios do Norte do Paraná e mais de 158 milhões de reais a 22 cidades que fazem parte da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro. São obras grandes em todo o estado de infraestrutura e o programa que a gente gerencia na Secretaria das Cidades, que é o Asfalto Novo Vida Nova, que é um programa onde nós temos como prioridade a pavimentação de ruas no leito natural. Eu brinco que é o chopoeira, para tirar a população da poeira, para tirar a população da lama, do pó. E esse é um trabalho em parceria com os prefeitos, com os deputados, que a gente tem conseguido urbanizar essas ruas. E lembrando, é asfalto novo, com calçada, o passeio para poder garantir acessibilidade, com iluminação de LED, galeria pluviométrica, ou seja, é uma ação específica para poder transformar as cidades. E a gente sabe que a questão urbana melhora a autoestima da cidade, melhora a vida das pessoas, tira o pó das crianças que têm problema respiratório, é só coisa boa quando passa o asfalto, além de valorizar a cidade, valorizar o imóvel. Então nós estamos aí percorrendo o Paraná, ouvindo sempre as lideranças, a população, mas com essa capacidade de fazer esses investimentos que transformam vidas, mas também investimentos que geram emprego. Esse projeto do asfalto para toda a população é um projeto importante, que realmente tira as pessoas que estão em situação ruim, que tem barro na sua casa, tudo, tira e dá uma dignidade, então a gente entende como isso é possível, mas não é só isso. O Paraná tem se transformado com tanto dinheiro que tem investido aqui e Jacarezinho tem feito a sua parte. A gente tem nossos projetos, já apresentamos na Secretaria de Cidades, prontamente o Guto com a sua equipe recebeu todos os projetos e pediu para liberar. E esses recursos vêm realmente para ajudar, Principalmente os nossos municípios do Norte Pioneiro aqui, que são municípios bastante carentes e que nós teremos recurso grande na área de pavimentação, também na questão da educação e da saúde. Então, para nós, prefeitos, é muito importante, porque só os recursos que o município arrecada não é suficiente para que a gente tenha obras importantes na cidade. O governo do estado ampliou recentemente o escopo do programa Asfalto Novo Vida Nova para incluir municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, contemplando 14 cidades adicionais. Isso, pelo que eu ouvi, foi passado para a gente. Esse daí é um recurso que até então havia sido repassado do Asfalto Novo Vida Nova com os prefeitos que tinham a cidade com menos de 20 mil habitantes e que hoje vai contemplar os prefeitos com cidades maiores de 20 mil habitantes. Um recurso aí de 158 milhões, praticamente 159 milhões, investido no Norte Pioneiro, coisa que a gente nunca havia visto na história do Norte Pioneiro, um investimento tão alto na parte de pavimentação urbana. Para participar do programa, os municípios devem manter planos diretores atualizados, apresentar mapeamento técnico detalhado das vias urbanas prioritárias e submeter projetos de engenharia completos para processos licitatórios em prazo máximo de 6 meses após a adesão formal. Também é necessário ser signatário do programa Paraná Mais Verde e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, já que o programa prevê o plantio de mudas nativas em áreas urbanas como forma de compensação ambiental. Milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo foram às ruas de São Paulo neste domingo em manifestação por justiça ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser preso por suposta tentativa de golpe de Estado. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foram às ruas de São Paulo neste domingo. O Brasil precisa de todos nós, é por liberdade, por justiça, disse nos últimos dias o ex-presidente na plataforma X, ao convocar seus apoiadores para a marcha na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. A manifestação encerra um mês particularmente agitado para Bolsonaro no âmbito judicial.
Em uma fase crucial de seu processo no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente negou qualquer intenção golpista durante seu interrogatório na corte. Bolsonaro é acusado de liderar uma organização criminosa que teria conspirado para mantê-lo no poder após perder as eleições para o presidente Lula. O suposto plano golpista, que previa inclusive o assassinato de Lula e outras autoridades, não foi concretizado por falta de apoio do alto comando militar. Inelegível até 2030 por questionar, sem apresentar provas, o sistema de urnas eletrônicas, Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão pelas acusações de tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, entre outras. Os preços exorbitantes das hospedagens em Belém do Pará são uma preocupação para quem pretende participar da Cúpula do Clima da ONU, a COP30, que vai ocorrer na capital paraense neste ano. As autoridades insistem que Belém está pronta para sediar a COP30 em novembro, mas a falta de acomodações acessíveis preocupa os participantes, assustados com os preços altos durante a Conferência Climática da ONU. Organizar o evento na cidade de 1.300.000 habitantes tem um forte valor simbólico para o presidente Lula, que quer aproximar o mundo da Amazônia. Nos últimos meses, a agência France Press constatou que alguns hotéis ofereciam quartos por mais de R$ 8.000 a diária. Na plataforma de aluguel de acomodações Airbnb, alguns anúncios ultrapassam esse valor. Os organizadores esperam cerca de 50.000 participantes, mas muitas delegações podem ser reduzidas devido aos altos custos. A diretora-geral da COP30, Ana Toni, já admitiu preocupação com os preços. O governo planeja lançar uma plataforma oficial de acomodações com milhares de quartos disponíveis, e 2 navios de cruzeiro vão oferecer um total de 6.000 leitos. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, cobrou explicações dos principais hotéis de Belém sobre possíveis práticas abusivas na precificação. E como aconteceu no ano passado na Conferência da ONU sobre Biodiversidade em Cali, na Colômbia, os participantes poderiam recorrer a uma alternativa. Mais de 1.600 camas estão disponíveis em locais normalmente usados para outros fins. Inclusive, a Associação Brasileira de Motéis do Pará afirmou que esses estabelecimentos estão se preparando para receber hóspedes em diárias e não apenas por algumas horas. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Incêndios provocam deslocamento de mais de 50.000 pessoas na Turquia. Cerca de 27 pessoas morrem em novos ataques israelenses em Gaza. Parte das vítimas estava perto de centros de distribuição de ajuda. E ainda, Fluminense vence Inter de Milão e vai às quartas de final da Copa de Clubes. Voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do Hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. A saúde em Santa Catarina não para de avançar. Estamos recuperando os hospitais rapidamente. É verdade, ainda temos muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo. São mais de 70 hospitais em obras e mais de 6 bilhões em investimentos no último ano, além de 900.000 cirurgias realizadas. O bem-estar dos catarinenses é o nosso compromisso. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá
feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras, o Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para eu tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora alguns noticiários internacionais. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas na Turquia por causa de grandes incêndios florestais. Pelo menos 79 pessoas foram hospitalizadas e muitas casas e estabelecimentos comerciais foram danificados. A Agência Turca de Gestão de Desastres, AFAD, detalhou nas redes sociais que 50 mil cidadãos e 41 localidades foram temporariamente realocados para áreas seguras. A AFAD também informou que dezenas de pessoas foram hospitalizadas. O incêndio danificou várias casas e estabelecimentos comerciais nas províncias de Izmir e Bilecik. O distrito de Seferihisar, na província ocidental de Izmir, foi o mais atingido pelos incêndios que assolam o país desde domingo. O fogo se espalhou rapidamente devido a ventos entre 70 e 117 km por hora. O ministro da Justiça, Yilmaz Tunç, disse nas redes sociais que uma pessoa foi presa suspeita de provocar um dos focos de incêndio em Izmir. Desde sexta-feira, 263 incêndios foram detectados em todo o país, com a maioria deles sob controle. 4 ainda estão ativos e os esforços de combate continuam. E uma forte onda de calor atinge o sul da Europa. Países como Espanha, Portugal e Itália e também a França emitiram alertas para incêndios e cuidados com a saúde. Uma onda de calor escaldante atinge nesta segunda-feira o sul da Europa, onde as autoridades emitiram alertas para incêndios e cuidados com a saúde, advertindo que as temperaturas vão subir mais uma vez. Espanha, Portugal, Itália e França sofrem com uma onda de calor há dias, com os termômetros marcando 44 graus. Várias áreas do sul de Portugal, incluindo a capital Lisboa, permanecem em alerta. Nas ruas de Lisboa, moradores e turistas tentavam se proteger como podiam. No sábado, a Espanha bateu um recorde desde o início dos registros. Os termômetros marcaram 46 graus em Granado, na Andaluzia. Segundo a Agência Estatal de Meteorologia, o recorde era de 45,2 graus em Sevilha em junho de 1965. 21 cidades italianas estavam em alerta máximo devido ao calor extremo no domingo, incluindo Milão, Veneza, Florença, Roma e Nápoles. Na França, 84 dos 95 departamentos, excluindo os territórios ultramarinos, estão em alerta laranja até esta terça-feira. As temperaturas podem ultrapassar os 40 graus em alguns locais. O risco de incêndio está no nível mais alto, como é o caso da ilha italiana da Sicília, onde os bombeiros combateram 15 focos de incêndio no sábado. Os bombeiros também estão em alerta após incêndios na França e na Turquia no domingo, alimentados pelo calor e fortes ventos. França, Alemanha e Reino Unido condenaram nesta segunda-feira as ameaças contra o secretário-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, depois que o Irã negou o acesso às instalações nucleares bombardeadas por Israel e Estados Unidos. O Irã rompeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica devido ao comportamento destrutivo do diretor Rafael Grossi em relação a Teherã. A declaração consta em um comunicado divulgado nesta segunda-feira pelo gabinete do presidente iraniano Massoud Pezeshkian. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a decisão é apenas uma suspensão das colaborações com o organismo de fiscalização nuclear da ONU, deixando aberta a possibilidade de um retorno no futuro. در شرایط فعلی این سوالی است که باید از مدیر کل آژانس پرسید. Dada a situação atual, quem deve ser questionado é o diretor-geral da agência. Ele continua insistindo que a cooperação deve prosseguir de maneira normal. A pergunta que ele deve responder é esta: como ele pode esperar que garantamos a segurança dos inspetores da agência quando as instalações nucleares pacíficas do Irã foram atacadas na segunda-feira, há apenas 5 ou 6 dias? تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مورد تعرض قرار گرفته ما بتوانیم ایمنی و امنیت بازرسان آژانس رو تضمین بکنیم.
França, Alemanha e Reino Unido condenaram o que viram como ameaças contra Grossi. Teherã acusou o argentino de faltar com o dever ao não condenar os bombardeios israelenses e americanos contra instalações nucleares. O chanceler Abbas Harari denunciou no X a insistência de Rafael Grossi em visitar os locais bombardeados, alegando que isso pode até esconder más intenções. Recentemente, o jornal ultraconservador iraniano Kairan afirmou que existem documentos que provam que Grossi é um espião israelense e que ele deveria ser executado. A Defesa Civil da faixa de Gaza relatou mais mortes nesta segunda-feira em bombardeios ou disparos do exército de Israel no território palestino. De acordo com o órgão, cerca de 27 pessoas morreram. Parte das vítimas estava perto de centros de distribuição de ajuda. O porta-voz dos serviços de resgate, Mahmoud Basal, afirmou que várias vítimas foram transferidas para hospitais após ataques aéreos e disparos de armas de fogo israelenses em diferentes áreas da faixa de Gaza. Algumas vítimas foram mortas perto de pontos de distribuição de ajuda no centro e sul do território. O exército israelense se recusou a comentar os ataques. Uma nova ordem de evacuação foi emitida nesta segunda-feira, alertando os palestinos para uma nova expansão das operações em várias áreas da cidade de Gaza e na parte norte do território. A guerra eclodiu em 7 de outubro de 2023, quando combatentes do Hamas atacaram o sul de Israel, deixando mais de 1.200 mortos, além de 251 sequestrados. A retaliação de Israel contra o Hamas matou mais de 56 mil pessoas em Gaza, a maioria civis. Os números se baseiam em dados oficiais israelenses e informações do Ministério da Saúde da faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que encontrou um comprador para a plataforma TikTok, que está sob ameaça de concessão nos Estados Unidos devido aos laços com a China. O presidente americano Donald Trump anunciou neste domingo que encontrou um comprador para a plataforma TikTok. Temos um comprador para o TikTok, disse Trump em uma entrevista a um programa da Fox. É um grupo de pessoas muito ricas, comentou, quando perguntado sobre a identidade dos compradores, acrescentando que daria mais detalhes em 2 semanas. Em virtude de uma lei aprovada pelo Congresso em 2024, o TikTok segue sob ameaça de proibição nos Estados Unidos, se sua empresa matriz, a chinesa ByteDance, não ceder seu controle. A legislação busca impedir que as autoridades chinesas tenham acesso a dados pessoais dos usuários do TikTok nos Estados Unidos, ou possam influenciar a opinião pública americana através do algoritmo da plataforma. Este mês, Trump voltou a prorrogar para 17 de setembro o prazo para a venda do TikTok. Ao adiar pela 3ª vez a data limite, o presidente americano também manteve a plataforma disponível para seus mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos. A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira que deverá apresentar nos próximos dias o texto legal do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul, para dar início, então, ao processo de análise e discutir a ratificação. De acordo com uma porta-voz da União Europeia, o processo de finalização dos documentos está muito avançado. Uma vez enviado, serão iniciados os trâmites de análise e discussão para a ratificação do compromisso entre os blocos. O acordo deve permitir à União Europeia exportar mais automóveis, máquinas e bebidas destiladas para o Mercosul e facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja. As negociações para fechar um documento se arrastam há 25 anos. As partes haviam anunciado um entendimento no início de 2019, mas o dossiê foi reaberto pouco tempo depois. Os blocos anunciaram um novo acordo político em dezembro, em Montevidéu, mas o processo de ratificação ainda enfrenta a resistência de vários países da União Europeia, especialmente da França, o mais enérgico quanto à oposição. A Comissão Europeia cogita dividir o entendimento em 2 capítulos, um voltado estritamente ao comércio e outro centrado em aspectos como cooperação em temas de política ou associação estratégica. Como o comércio é atribuído do executivo do bloco, a ratificação desse capítulo seguiria um caminho diferente do restante.
Nos últimos dias, o governo francês multiplicou os contatos com outros países membros, convencido de que pode alcançar a chamada minoria de bloqueios, que deve reunir 4 nações que somem pelo menos 35% da população da União Europeia. O Bayern de Munique terminou com o sonho do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes neste domingo em Miami, nos Estados Unidos. O time alemão venceu o time brasileiro por 4-2 nas oitavas de final, em um jogo em que mostrou a superioridade alemã diante de uma equipe aguerrida. O Bayern de Munique abriu o placar aos 5 minutos com gol contra de Eric Pulgar. 3 minutos depois, o time alemão ampliou o placar com Harry Kane. Aos 32 minutos, Gerson marcou para o Flamengo. Quase no fim da primeira etapa, Goretzka fez o terceiro do Bayern. No início do segundo tempo, Jorginho cobrou pênalti e diminuiu para o time brasileiro. Aos 27 minutos, Harry Kane fez o segundo dele na partida e o quarto do Bayern de Munique. E o jogo termina assim, 4-2. Dessa forma, o Flamengo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Se o domingo não foi muito bom para o Brasil, a segunda-feira, começou maravilhosa. O Fluminense venceu o Inter de Milão nesta segunda em Charlotte e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, que ocorre nos Estados Unidos. O tricolor das Laranjeiras venceu por 2-0 o finalista da última Liga dos Campeões da Europa, em partida válida pelas oitavas de final do Mundial. O juiz mal havia soado o apito inicial em Charlotte, no estado americano da Carolina do Norte, e o placar foi inaugurado aos 2 minutos. O artilheiro Germán Cano recebeu um cruzamento da direita e desviou de cabeça entre as pernas do goleiro suíço Sommer. A vantagem permitiu ao Fluminense jogar com mais calma, enquanto alterou drasticamente o plano de jogo dos italianos. No segundo tempo, a Inter buscou o empate, mas esbarrou na falta de pontaria e na tarde inspirada do goleiro Fábio do Fluminense. Melhor para os brasileiros. Nos acréscimos, Hércules, dentro da área adversária, acertou um bom chute de perna esquerda. O tricolor é o segundo clube brasileiro classificado para as quartas de final do torneio, depois da vitória do Palmeiras no sábado sobre o Botafogo. Os comandados de Renato Gaúcho agora aguardam o vencedor de Manchester City e Al Hilal. Lembrando então que a equipe tricolor pode cruzar o caminho do Palmeiras na semifinal, caso ambos avançam, já que o Alviverde venceu o Botafogo, repito, por 1-0 no último sábado e se garantiu nas quartas de final do Mundial de Clubes. Boa sorte aos times brasileiros na competição. E assim a gente encerra então o Pix News desta segunda-feira. A íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. Fica agora com o Cinepix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.